Olá, hoje eu quero comentar com você sobre a conversão de Paulo. Falar um pouquinho da biografia de Paulo, o apóstolo de Cristo, né? Paulo era um construtor de tendas, um homem trabalhador, um homem justo, um homem temente a Deus, extremamente temente a Deus, um homem conhecedor da palavra, conhecedor da verdade, sabia de cor e salteado as leis da sua religião, que era o judaísmo. E fica estranho, né, a gente falar da conversão de um homem que já é convertido, né? Já está numa denominação e segue ao pé da letra a sua denominação. Gálatas 1, 13 e 14 diz assim: Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Ou seja, ele era extremamente zeloso à palavra de Deus, ao judaísmo, fiel. Mas Paulo, o que significa o judaísmo? Como assim? Se você realmente tem sede da verdade, sede da palavra, você precisa estudar a Bíblia, você precisa estudar a história. Sabe o que é o judaísmo? Os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses são o Pentateuco. Pentateuco. Esse Pentateuco era o Torá. É ainda, né? A Torá, que é os livros das leis que foram dadas a Moisés no Monte Sinai. Isso aqui era a doutrina do judaísmo. Perceba que Cristo nasceu debaixo da lei, debaixo da Torá, dessas leis que foram dadas a Moisés. Essa aqui é a antiga aliança, que começou lá com Abraão, o povo abraâmico. E aí veio para Moisés, e essas leis, elas tiveram um dia para acabar. O dia que foi determinado para acabar essas leis da Torá foi o dia da cruz. O dia que Jesus deu a sua vida na cruz, acabou a Torá. Então, falando ali da conversão de Paulo, Paulo precisava se converter do judaísmo para o cristianismo. Precisava entender que Cristo veio e Cristo era o fim dessa lei, fim da Torá. Ah, Paulo, mas então eu tenho que tirar a Torá e rasgar e jogar fora? Não. A Torá, esses 5 primeiros livros, o Pentateuco, ele precisa sim ficar aqui para a gente estudar. É um livro de história. A Bíblia é um livro de história. É a palavra viva de Deus nos contando a história do seu povo. Então a gente precisa saber como que Deus agiu, quais foram as leis. Sim, tem que ficar aqui sim. O que nós precisamos entender é que assim como Paulo precisava de uma conversão do judaísmo, do Torá para o cristianismo, que nos traz a liberdade, assim nós também hoje precisamos entender isso. As pessoas não conseguem entender como que funciona a Bíblia. Gálatas 5:1, Paulo nos fala assim: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Ou seja, é para a liberdade que Cristo nos libertou. E não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Não se coloque de novo debaixo da escravidão, debaixo da lei novamente. A lei está ali para nós estudarmos hoje, para nós entender como que é. Mas hoje prevalece o cristianismo, e o que eu vejo hoje é um cristianismo judaizado. Eu vou direto ao assunto. Se você é dizimista, no cristianismo não tem dízimo. Se você faz jejum, no cristianismo não tem sacrifícios mais, não tem mais jejum. Se você guarda o sábado, no cristianismo não tem mais isso. Nós somos livres, livres. Ou seja, Paulo
totalmente fiel ao judaísmo. Cumpria as leis, guardava o sábado, não comia carne de porco, não comia carne de animais sacrificadas a ídolos, fazia jejum 2 vezes na semana. Era um cara que perseguia até os cristãos, sendo fiel à sua religião. Porém, Paulo se converteu e entendeu a liberdade de Cristo. Então nós não podemos viver um cristianismo judaizado. Nós temos que entender a palavra de Deus, ter sede da verdade, buscar a verdade, pesquisar, estudar, para que essa liberdade venha atingir o nosso coração e que nós possamos entender realmente o que Cristo nos proporcionou. Ok? Essa é a palavra de hoje. Fique na paz. Deus abençoe.